Então, seguimos então agora para que os conceitos já estão apresentados. Agora a gente vai então para a análise já de projetos, né, de controladores, através da resposta em frequência. Né? Então, só para deixar registrado aqui, digamos que isso aqui seja o gráfico de magnitude, quando passa por 0 dB, digamos que passe por aqui, né? E aqui o gráfico de fase. Digamos que o gráfico de fase seja alguma coisa assim. Né? E aqui estamos com o menos 180 graus. Então essa diferença aqui é a nossa margem de fase. E quando chega no 180, essa daqui é a nossa margem de ganho, já estudada então anteriormente, né? Então aqui, módulo e fase, né? No sistema, assim como nós trabalhamos lá em as equações válidas para olhar agora desempenho, exposta na história, que é pico, ultrapassagem percentual, tempo de pico, tempo de assentamento, a gente utiliza as equações que são relativas ao sistema de segunda ordem, né? Então a gente tem que ver quando é que a aproximação de segunda ordem é válida. Esse mesmo conceito continua mantido aqui também, né? Então, se entende então que nós estamos aproximando nosso sistema para uma resposta de segunda ordem, nós teríamos, a segunda ordem seria a relação saída por entrada, né? Nós teríamos aqui uma equação característica de segunda ordem como sendo ômega n ao quadrado dividida por S vezes S mais 2 vezes zeta ômega n. Quando o g de S é dessa forma, na hora que nós fecharmos nossa função transferência fecharmos a malha, tivermos a nossa função transferência de malha fechada, aí sim teremos a equação característica familiar já, né? Segunda ordem. Que é de onde extraímos as equações de pico, né? A equação para o cálculo do tempo de pico e ultrapassagem e assim por diante, né? Bom, aqui é um sistema de segunda ordem, né, que pode ter raízes complexas, né, ou não. E o sistema de segunda ordem a gente foi estudado lá em Sinais 2. Ele tem um patamar reto aqui, né, um determinado ganho, né. Dependendo do coeficiente de amortecimento, isso aqui pode ter uma elevação e daí cai a menos 40 dB por década, né? É isso daqui que é a relação. Isso daqui depende do coeficiente de amortecimento, que pode ser, nesse caso aqui está subamortecido, ele pode ser superamortecido, daí não tem ultrapassagem, não tem pico, não tem nada, né? Não tem esse tipo de coisa. Essa frequência aqui é uma frequência que a gente pode chamar frequência que ocorre aquele pico. E tem uma outra frequência aqui, ó, que é em relação ao patamar aqui, a frequência que acontece menos 3 dB. Essa frequência aqui é a frequência da banda passante, chamada assim, frequência de banda passante, tá? Bom, a partir dessas características aqui, a gente não vai fazer a dedução aqui, embora fosse possível, mas essa frequência aqui da banda passante em menos 3 dB, ela pode ser descrita por essa equação aqui, ó. Frequência da banda passante é igual a frequência ômega n vezes a raiz
1 menos o coeficiente de amortecimento ao quadrado, mais outra raiz aqui dentro, menos 4 ao quadrado, mais 2. Bom, e ômega n, nós sabemos que a gente pode relacionar com o tempo de ultrapassagem, 4 ou 3, a gente estava usando 3, eu acho, tempo de 5%, né? Pode ser 3 dividido por tempo de assentamento vezes coeficiente de amortecimento, né? A gente usava tempo de assentamento aqui, ômega n aqui embaixo. E o ômega n também pode ser relacionado com o tempo de pico. Essa expressão aqui também já trabalhou. Essas duas aqui já são conhecidas nossas, né? A gente já trabalhou com essas expressões, né? E bom, se nós desenvolvermos essa expressão aqui com a equação, a gente consegue também encontrar a margem de fase, a gente consegue descobrir a fase. Como que é feito, né? A gente pega essa expressão aqui e vê onde é que ela está cruzando por 1. Daí descobre que frequência que está cruzando, aliás, cruzando por 0 dB. A frequência que cruza por 0 dB é a frequência da margem de fase. É a frequência da margem de fase. Conhecendo a frequência da margem de fase, essa frequência aqui, a gente consegue, conhecendo a frequência da margem de fase, ou seja, nós tiramos o módulo disso daqui, a gente vai fazer, digamos, o T de J ômega igual a J ômega J, a ômega n ao quadrado. Aqui eu errei. Fazemos de ômega n ao quadrado dividido por J ômega ao quadrado mais 2 vezes si ômega n vezes J ômega mais ômega n ao quadrado, tá? Daí a gente faz o módulo, né? Quando a gente faz o módulo, fizemos o módulo, tá? Módulo, daí igualamos a 1, ou seja, quando temos 0 dB. E encontramos esse ômega aqui. Em que frequência ômega nos dá esse módulo 1? Vai dar um determinado valor. Essa frequência é a frequência da margem de fase. Tá? Daí a gente encontrou essa frequência. Daí nós vemos aqui e vamos tirar agora o módulo. Não, agora a gente vai tirar a fase dessa função. Vamos tirar a fase disso daqui. Ou seja, é a fase disso daqui, né? Então é a fase do numerador menos a fase do denominador. A gente equaciona isso daqui e vai encontrar uma expressão. No lugar só que daí a gente vai usar o ômega que nós encontramos aqui, essa frequência. Nessa frequência a gente vem e olha quantos graus vai ter. Quando fizermos a fase disso daqui, nessa frequência a gente vai encontrar esse valor aqui de fase. Aí, menos 180 menos esse valor aqui é o valor que nós temos da margem de fase. Então a gente consegue equacionar e obter essa expressão. Fazendo esse procedimento, que agora a gente vai fazer aqui, a nossa margem de fase, só estou indicando o caminho, tá? Para a gente não perder tempo. A nossa margem de fase será dada por arco tangente dessa expressão aqui.
2π dividido por raiz de menos 2 vezes o coeficiente de amortecimento ao quadrado, mais raiz da raiz, né, porque essa raiz está dentro, 1 mais 4 vezes o coeficiente de amortecimento ao quadrado, tá? Aplicar com tangente disso vai dar fase, vai dar essa margem de fase aqui, tá? Bom, e praticamente para resolver o nosso transitório, olhando as informações que nós temos aqui no diagrama de Bode, né, nós conseguimos extrair todos os parâmetros necessários. Só para relembrá-los, deixa eu ver o que eu tenho mais aqui na frente, que é o que nós já estávamos utilizando. Isso. Né? E ainda temos uma outra expressão que é a que nós já utilizávamos antes, que o coeficiente de amortecimento é igual a menos o logaritmo natural da ultrapassagem dividido por raiz. Isso daqui vocês utilizaram anteriormente. De π ao quadrado mais o logaritmo natural ao quadrado da ultrapassagem, né? Então, quando nós temos um requisito de projeto em termos de tempo de transitório, ultrapassagem percentual, o tempo de pico, o tempo de assentamento, nós conseguiríamos relacionar da seguinte forma. Bom, se eu tenho uma ultrapassagem percentual especificada, 20%, eu consigo achar o psi, né? Isso é o que nós sempre temos feito. Com o coeficiente de amortecimento, só isso já vai dar qual é a margem de fase que eu preciso ter. Tá? Então, eu tenho que ajeitar meu controlador, o ganho dele por enquanto, para que ele cruze em zero quando aqui tenha a margem de fase definida aqui. Se eu tiver essa margem de fase, o meu sistema vai ter a ultrapassagem que eu especifiquei. Tá? Repetindo, desde que esteja, aquela aproximação de segunda ordem seja uma boa aproximação. Tá? Não, mas a minha especificação não é só ultrapassagem percentual, é tempo de assentamento também. Bom, com o tempo de assentamento e com a ultrapassagem que eu tenho aqui, eu consigo achar o ômega-n. Com o ômega-n, eu acho a banda passante. Com a banda passante, eu consigo, em menos 3 dB, aliás... Não, já sai aqui com o ômega-n, nem precisa da banda passante. Já tempo de assentamento, coeficiente de amortecimento, eu já tenho o ômega-n. Tá? Bom, se eu não estou esquecendo de nada, eu acho que essas são as informações e equações suficientes para a gente avançar no nosso exercício, tá? No nosso estudo. Então vamos só resolver um exercício para fixar esse conceito. Vou apagar aqui. Tá, então nós temos aqui um ganho K, 100 sobre S mais 100, uma função aqui, que é um amplificador, mais o motor com carga, sistema de controle de posição, S mais 36, e aqui temos mais um integrador.
Então esse é um sistema, acho que é de controle de posição de antena. Tá, a pergunta, ajuste através da resposta em frequência, qual o valor do ganho K, que nos dá uma ultrapassagem percentual de 9,5%, tá? Bom, para esse percentual, isso vocês sabem fazer com tranquilidade, né? Com o P percentual de 9,5, isso aqui, pelos cálculos que tenho anotado aqui, dá um coeficiente de amortecimento, cadê? De 0,6. Esse aqui é o coeficiente de amortecimento. Bom, agora com esse coeficiente de amortecimento, substituindo aqui nessa expressão, tá, vai nos dar uma margem de fase igual a 59,2 graus. Tá? Então essa é a margem de fase necessária. Se nós conseguirmos essa margem de fase, está resolvido o nosso problema. Tá? Agora a gente tem que desenhar o diagrama de Bode dessa função. Tá? Eu vou utilizar, para ter precisão nos valores, eu vou fazer uso de um recurso computacional para auxiliar no desenho desse gráfico aqui, porque em escala aqui vai ser complicado eu conseguir atingir esses valores, né? Com precisão esses pontos aqui, né? Mas um esboço eu posso fazer. A gente vem com um determinado ganho, que é K, né? K vezes esse valor, eu não sei quanto que é ainda. Aqui tem malha direta, né? Quando S tende a zero, S tendendo a zero, malha aberta. É K vezes isso, vezes isso, vezes isso. Isso é a malha aberta. Então, quando S é igual a zero, isso aqui vai ficar 1, isso aqui fica 1 sobre 36 e isso daqui fica infinito. Né? Claro, tem um integrador, então nós estamos vindo caindo a 20 dB por década. Vem caindo a 20 dB por década. Aí em 36 encontra mais um polo. Deixa eu diminuir essa inclinação. Vem caindo a 20 dB por década. Em 36 encontra um polo, começa a cair agora vou fazer isso aqui. Tá? Vou colocar aqui 10, gráfico logarítmico. Aqui mais ou menos vai dar 100. E aqui o 1000. E aqui vai dar o 0,1. Tá? Então vai cair, em 36 cai a 40 dB até o 100. Daí encontra esse polo, passa a cair a 60 dB. Assim, né? Então aqui é menos 40, menos 60. Tá?
36. O gráfico de fase mesma coisa aqui, 10, né? Tá. 36 é aqui, né? Então, uma década antes, em 3.6 aqui, começa a cair a 90 dB. E uma década, 90 dB, começa a cair a 45 graus por década, né? Então começa a cair aqui. Em 10 começa a ter uma inclinação maior, cair um pouco mais ainda, porque daí já tem o efeito desse polo aqui. Isso. Como era já um integrador, ele já vinha em menos 90, né? Já vinha em menos 90. Encontrou aqui, esse polo vai contribuir para menos 90, já vai menos 180. Esse polo vai contribuir, já vai para menos 270 quando chegar aqui, em 100. Isso aqui vai cair. Acho que está até fugindo do campo de visão de vocês aí, tá? Mas enfim, vem de menos 90 até menos 270, né? O 180 está por aqui assim, digamos. Por isso que não vai dar para fazer teria que fazer com régua, com papel monolog certinho para dar certo isso aqui, né? Daí isso aqui tem um determinado ganho, né? Que a gente tem que acertar para ver quando passa na frequência, onde é que passa por aquele valor de cá passa em que frequência isso aqui passa por 0 dB, né? Vai depender agora do valor que nós ajustarmos para cá. A gente pode fixar um valor inicial de cá e depois aumentar e diminuir ele se for o caso, né? Caso o K fosse igual a 1, caso fixássemos K igual a 1, por exemplo, a gente sabe que só o integrador puro ele passa em 0 dB na frequência de 1 radiano por segundo, né? Então, daí daria para começar a fazer as contas aqui para ver em que valor a gente poderia traçar separado esse cara aqui e esse cara aqui, e aí montar o gráfico de Bode certinho, para ter precisão, né, no que a gente está fazendo, tá? Mas enfim, como o K é variável, vamos deixar inicialmente ele... pode deixar igual a 1, e vamos supor que quando nós deixamos igual a 1, nós ficamos com o 0 dB aqui, vamos supor. Então, a gente tem que descobrir que frequência que é essa daqui, a gente vem aqui e olha qual que é a margem de fase. Bom, essa margem de fase dificilmente vai dar 59,2 graus. Pode dar maior ou menor. Se for menor, a gente aumenta um pouco o ganho para acertar, ou diminui para acertar aqui em margem de fase, tá? Então vamos fazer agora, utilizando o MATLAB, para ter o entendimento, o valor real deles, para a gente acertar e ter o desempenho que a gente está procurando, tá? Eu vou pausar aqui e vamos abrir o MATLAB. Bom, tá aí o MATLAB.
né, a expressão que está lá em cima, malha aberta, né? Multiplicando K, considerando K igual a 1 inicialmente, 100 dividido por S mais 100 vezes S mais 36 vezes S, dá essa função aqui que é a malha aberta, né? Vou mandar aqui fazer o bode dessa função, tá? A função malha aberta. Aparece aqui, tá? Deixa eu aumentar esse campo de visão. Tá. Bom. Agora vamos olhar a fase que está passando por 180. A fase na frequência que está passando por 180, né? Teria que... Vamos deixar assim. 184, né? Aliás, a gente está querendo a margem de fase, não a margem de ganho, né? Então vamos olhar qual... Quando é que nós temos o 0 dB? Tá bem antes, né? 0 dB. Opa! Aí voltou, né? Então você pode observar que para chegar na fase, a gente tem que acrescentar, tem que somar, tem que acrescentar bastante ganho, subir essa forma de onda, né? Que é aqui no de módulo. Porque na frequência de 184, nós estamos com um ganho muito baixo. Está com ganho de menos 75. Né? Sendo que ali então a gente está com uma margem de ganho grande para elevar. Né? Então vamos fazer o ajuste adequado. Bom, se aqui está em menos 184, né, certo? Seria menos 180, só que por causa não estou conseguindo precisão no mouse para ajustar. Bom, aqui é 184, o exercício para o índice que nós calculamos de ultrapassagem, nós temos uma margem de fase de 59,2. Vamos arredondar para 60 graus. Então, a fase do meu sistema, a margem de fase é 180 menos a margem de fase vai ser a fase do sistema que eu preciso. Então 180 menos, arredondando para 60, eu preciso de 120 graus do sistema. Então eu vou voltar aqui em 120 e vou olhar. Aqui tá bom, eu estava 184, vamos deixar em 123. Deu 16 radianos por segundo. Então nessa frequência 16 radianos por segundo, aí eu estou com uma magnitude de menos 56 dB. Aqui teria que ser zero para que meu sistema resultasse na margem de fase de 60 graus. Então eu tenho que acrescentar essa magnitude aqui de 56 graus. Esse é o ganho que eu tenho que... 56 graus não, 56 dB. É o que eu tenho que elevar o meu sistema. Bom, então vamos acrescentar, vamos dar esse ganho no nosso sistema. Deixa eu voltar aqui. Pois eu acho que não saiu a forma de onda. Vou fazer de novo aqui, que eu acho que não saiu na gravação. Acho que só eu estava vendo. Às vezes dá esse problema.
Vamos lá. Não sei se saiu ou não, vou repetir aqui. Aqui está o menos 180. Tá? Se eu tenho uma margem de fase, que o exercício falou, ó, dê uma margem de fase de 59,2 graus, ou seja, vamos colocar a margem de fase de 60 para arredondar. Então, para 180, tirando 60, vai dar em 120. Então, eu vou olhar aqui mais ou menos em 120, 123. Eu estou nessa frequência, 16 radianos por segundo. Qual é o módulo que eu tenho em 16 radianos por segundo? Eu venho aqui e olho, em 16 eu tenho menos 56 dB. Para que eu tenha a margem de fase aqui, no ponto desejado, esse valor de menos 56 deveria ser 0 dB. Então, isso daqui eu tenho que acrescentar, o módulo, o ganho que eu tenho que acrescentar no sistema, né, o quanto que tem que subir essa curva para obter a fase desejada. Tá? Bom, então, a partir disso, eu vou ajustar o ganho K, que me dê 56,1 dB de ganho. Então, para isso, eu vou lá ajustar no MATLAB. Tá, antes disso, então, olhando aqui, então, que a gente viu, o 0 dB estava aqui em cima, né? Então, como nós precisamos para o 180, 60 graus, então eu preciso estar em torno aqui de a margem de fase acontece quando aqui passa em 0 dB. Então, se é mais ou menos aqui, que seria em 120 graus, que de 120 para 180 me dá uma margem de fase de 60 graus, esse ponto aqui tem que passar por 0 dB. Só que o que acontece na minha curva? A curva está passando lá em cima, original. Essa diferença aqui, aqui eu estou com menos 56 dB. Então eu tenho que aumentar esse ganho para levar para lá. Então esse é o ganho que eu tenho que acrescentar. Tem que acrescentar 56 dB por ganho. Bom, em dB, como é que funciona o ganho em dB, né? Isso daqui vocês sabem de bode. É 20 vezes log do ganho em K, né? Não em dB. Então tem que colocar aqui, tem que subir 56. 56 dividido por 20 igual a log de K, né? Então, K é igual a 10 elevado na 56 dividido por 20. É isso mesmo? Vou calcular isso aqui na calculadora e ver quanto é que dá. Ver se eu acerto aqui. K vai ser igual a 10 elevado a 56 dividido por 20. 631, seria esse mais ou menos o ganho K, né? Bom, vamos colocar vamos fazer a malha fechada primeiro. O que é o sistema da malha fechada? Malha fechada seria a malha aberta dividido por 1 mais a malha aberta. Que é o canal direto, né, na verdade, por isso que está dando certo. E vamos olhar como que é a resposta ao degrau. Bom,
deveria ter especificado primeiro qual que seria a entrada. Tá. Tá, eu fiz a malha aberta e mandei fazer. Fiz a malha fechada e pedi a resposta do degrau a malha aberta, né? Então vamos de novo aí, por isso que deu uns. Aí, tá. Então era um sistema antes super amortecido, né? Por isso que tanto que a gente pode aumentar bastante o ganho, né? Então tava esse amortecimento bastante grande aqui, né? Não tinha ultrapassagem percentual. Vamos ver agora, vamos colocar o ganho na malha aberta. Então, o ganho aqui vezes K, ficou bastante alto, né? Fazemos de novo a nova malha fechada e agora olhamos a resposta ao degrau. Tá aí, agora tem a ultrapassagem, né? Com esse ganho. E vamos ver qual é o valor dessa ultrapassagem. O erro está nulo. Deu 11% de ultrapassagem aqui, né? E era para ser 9,5%. Mas isso daqui é porque a gente arredondou a margem de fase, era para ser 59,2%, a gente colocou 60%. Então tem algumas coisas assim, tá? Que não fechou cravado no 9,5%, só por causa disso. Mas olha como ficou bem mais rápido do que aquele sistema com ganho menor, né? Que está em 0,3, 0,4 segundos já está estabilizando, sendo que antes eu não comentei, mas era um tempo bem maior, um tempo de acomodação. Não tinha pico, é claro, mas era um sistema bem mais lento, né? Então, por aqui, ajustando a margem de fase, você observa que a gente consegue atingir a ultrapassagem solicitada. Repito, não bateu em cima, porque para agilizar o processo aqui, fiz alguns arredondamentos, né, para a gente não perder muito tempo, tá? Então, o nosso ganho, só para recordar aqui de quanto é que foi o ganho K mesmo, 630, tá ótimo. Bom, então, significa que se nós colocarmos aqui um ganho de 630, é suficiente para subir esse valor aqui, né? Esse K aqui vai subir para cá. Isso daqui calma aí que eu desenhei errado aqui, né? O 0 dB está aqui. O sistema original estava aqui embaixo. Tá? Então, a nossa nem dava para pegar a margem de fase, porque isso daqui vai cruzar no 0 dB, nem aparecia ela bem aqui. Então, era uma margem de fase... bom, ia ter 90 graus de margem de fase, né? Mas, enfim, aqui onde nós precisamos ter os 120 graus, que nos dá a margem de fase de 60 graus, né? Essa aproximação aqui
59,2 para 60 graus, a gente precisaria ter 120 graus. Nesse ponto aqui, originalmente, estava bem abaixo aqui, estava em... Isso daqui estava em menos 56 dB. O que nós fizemos foi dar esse 56 dB para jogar esse ponto para 0 dB, né? E isso a gente teve que fazer a conversão aqui, de dB para valores absolutos. Isso nos deu, então, os 630. E a gente viu ali por simulação que passou muito próximo do que nós queríamos, né? Bom, com isso a gente já tem uma prévia, né, do comportamento em termos de transitório, tá? Esse é um exemplo. Agora vamos falar do erro em regime permanente. Aqui. Aí. Vamos comentar sobre o erro. Bom, o erro em regime permanente vem dos conceitos estudados novamente lá em sinais 2 e sinais 1 também. Teorema do valor final, a gente aplicava ele para encontrar um erro em regime permanente, né? O erro, então, vocês lembram, quando era um sistema de primeira ordem, que só tem um integrador no canal direto, né? São do tipo 1, aliás, na primeira ordem, tipo 1, com um único integrador. Foi estudado isso no início da disciplina também, né? Aplicando o teorema do valor final. Nós temos que o erro em regime permanente é dado por 1 sobre 1 mais Kp. Tá? Daí a gente tem que conhecer o tipo do sistema para determinar qual que é o erro. Se é do tipo 2, o erro em regime permanente era o quê? 1 sobre Kv, o erro de velocidade, né? E se é do tipo 3, o erro é 1 sobre a constante de aceleração. Tá? Bom, então, o que acontece? Vamos pegar um sistema com 2 ou 3 polos, não importa, mas que não tem integrador, como foi o exemplo da aula anterior. Na aula anterior, o nosso sistema, o gráfico de módulo, ele vinha assim, reto, daí encontrava um primeiro polo aqui, caía, outro polo aqui, daí não importa, né? Qualquer coisa que tem aqui, mas ele vinha um patamar reto aqui, porque não tinha nenhum integrador na planta, tá? Bom, o erro é a relação da saída em relação ao valor da entrada que é desejado, essa é a diferença. Quando nós temos, lembra lá quando nós projetamos o lugar das raízes, tinha uma especificação de projeto que dizia ganho estático unitário, ou seja, o ganho do sistema, malha fechada, em relação da saída por entrada, 1. Em outras palavras, saída é igual à entrada, a gente não quer erro. Então, ganho estático unitário. Quando nós convertemos para dB, dá 0 dB. Tá? Então, o erro agora, em termos de quando nós não temos integrador na planta, o valor Kp é a diferença
para o 0 dB. Tá? Se isso aqui é 0 dB, por exemplo, e esse valor é tantos dB, isso daqui vai ser 20 vezes log do Kp, esse ganho. Então, fazendo aquela operação matemática que fiz aqui, a gente consegue encontrar o valor do ganho Kp. Encontrando esse valor aqui, 1 sobre 1 mais Kp nos dá o erro. Tá? Então, o erro para o sistema de primeira ordem é simplesmente a gente pega aqui a diferença para 0 dB, tira do logaritmo para achar o valor do ganho Kp, achou o Kp, 1 sobre Kp nos dá o erro diretamente. Né? Agora, se for um sistema que tem um integrador, quando tem um integrador, né, ele vai ser dessa forma aqui. Como esse exemplo que a gente acabou de resolver, que tinha um integrador, então ele vinha caindo a 20 dB por década. Daí pode ter outros polos, né, outras coisas, polo, pode ter mais um zero, outro polo, enfim, não importa o que acontece. Né? Quando nós aplicamos um degrau, eu coloquei a resposta ao degrau, step, né? A gente viu que ele estabilizou em 1. Claro, porque quando o sistema tem um integrador, que era do tipo 2, esse aqui é do tipo 1, esse aqui é do tipo 2. Do tipo 2, quando aplicam um degrau, o erro é nulo. Tanto que nós, quando queríamos cancelar o erro ao degrau e nós não tínhamos integrador, nós colocávamos um integrador para anular o erro em regime permanente. Né? Então não faz sentido calcular erro ao degrau no sistema tipo 2, porque a gente já sabe que é zero. Daí a gente vai olhar o erro em relação à velocidade, ou seja, quando aplicado uma rampa na entrada. Como que nós encontramos esse erro? Isso é interessante, tá? Aqui. Nós pegamos o integrador, essa primeira inclinação aqui que vem do integrador, e nós prolongamos isso daqui até bater no 0 dB. Prolongamos até aqui, ó. Tá? Isso daqui é o nosso 0 dB. Daí, essa frequência aqui, esse valor aqui é o valor do KV, aliás, é a velocidade. Né? Esse aqui é o KV. Bateu isso aqui em 36 radianos por segundo. Então, qual que é o erro de velocidade? 1 dividido por 36. Então, esse é o sistema tipo 2. No sistema tipo 3, deixa eu ver se vai aparecer, ele está meio mais ou menos. Apareceu. No sistema tipo 3 são dois integradores na planta, então ele cai a 40 dB por década, uma inclinação maior. Aqui. Daí vamos supor que encontrou um zero, daí encontra outro polo, por exemplo, assim, tá? Aí, a constante de aceleração, quando a entrada agora aqui só faz sentido se a entrada for parábola, né? Sistema tipo 3, você prolonga, tem que pegar uma régua, prolongar essa reta aqui e ver onde cruza aqui. Esse é raiz da constante de aceleração. Então, se isso daqui, por exemplo, deu 9 radianos por segundo, o Ka é 3, a raiz de 9 é 3. Aplica aqui 1 sobre 3, 0,33. Esse é o erro do nosso sistema, tá? Então é quase uma brincadeira isso daqui para fazer o erro aqui, olhar o erro com o diagrama de Bode com resposta em frequência. A gente só olha a magnitude, não precisa olhar outra coisa, tá? Bom, baseado nisso, eu vou passar aqui para o lado, vou colocar o conceito final do projeto dos controladores a partir da resposta em frequência, para vocês entenderem a lógica.
vamos olhar por aqui primeiro. Vamos supor que a gente queira melhorar o erro, que era o que a gente tinha às vezes lá no lugar das raízes. Eu quero melhorar o erro, está em, sei lá, está em 40%, eu quero que o erro vá para 10% apenas. Olhando por aqui, né, já fica claro de ver que eu preciso aumentar o valor do ganho KP, aumentar o KV e aumentar o KA. Se eu dobro o KA, eu diminuo o erro pela metade. Se eu dobro o KV, eu diminuo o erro, a rampa pela metade. Se eu aumento o KP, faz a continha aqui, eu diminuo o erro ao degrau. Resumindo, tem que aumentar KP, KV e KA. Como que eu faço isso? Aumentando o ganho em baixa frequência. Aqui é a parte inicial, é a baixa frequência. Tá? Então, se eu conseguir aumentar o KP para cá, dando ganho, eu já diminuo o erro. Esse KP aqui é maior do que esse KP aqui. Tá? Como que eu aumento o KA? Aumento todo o sistema aqui, eu jogo ele aqui para cima. Ele desce um pouco, vai encontrar outro zero lá. Encontrou outro polo, tá? Aí se eu prolongar essa reta aqui, eu aumentei o KV para cá. E o KV aumenta bastante, né? Quer dizer, aumenta proporcionalmente, né? Então aumenta o KV. Mesma coisa acontece aqui, se eu elevar esse cara aqui, aumentar, dar ganho. Eu prolongo aqui e aumento o KA da mesma forma, tá? Então, por aqui, fica visível de ver, né? Fica fácil de ver que a gente melhora o erro aumentando o ganho em baixa frequência. Observe, mais uma vez, o erro de posição. Se eu aumentei para cá, agora eu modifico, eu coloco mais polos aqui, outro polo aqui, sei lá, mais inclinação, coloco um zero, tal, faço qualquer coisa aqui. Não estou mais afetando o erro. Eu só afeto o erro quando eu mexo no ganho na baixa frequência. Tanto que nós calculamos o erro no teorema do limite final, aplicando S, frequência, né, tendendo a zero, tendendo baixas frequências. Né? A gente está em regime permanente, passou o transitório, aqui a frequência é zero, ele estabilizou, não está mais oscilando, a frequência é zero. Né? Então, baixas frequências. Nesse ponto é que está o ganho, o erro em regime permanente. Então, basta eu resolver melhorar essa parte aqui. Só que aí vamos pegar um sistema simples, do jeito que nós utilizamos anteriormente, com 3 polos de novo. Vamos pegar o integrador. Vamos pegar aqui o integrador. Um outro polo aqui e um outro polo aqui. Tá? Daí a gente sabe, já fez isso. Ele vem com menos 90. Já vem com menos 90, uma década antes aqui e uma década depois. Ele vai cair a menos 180, menos 270, né? Então, uma década depois aqui vai bater em 270. Uma coisa assim. Tá? Essa é a fase. Bom, vamos supor que o nosso 0 dB está aqui. Essa caneta aqui também tá. Vamos supor que o 0 dB está aqui. Ó. Tá. Aonde é que está o erro? Como que eu vou olhar o erro? A rampa. O erro, a rampa, é 1 sobre Ka. Então, eu estou com o Ka aqui, ó, cruzou o 0 dB aqui. Então, eu tiro o Ka daqui. O valor baixo, Ka. Daí eu falo, não, mas
eu preciso diminuir esse erro, então eu preciso aumentar o K. Daí, beleza, vamos aumentar o K. Eu pego o K, aumento o módulo aqui, eu preciso do ganho, dou um certo ganho. Né? E aí, melhorei o K, ele veio para cá. Extrapolando aqui, passou bem pouquinho, né? Aqui está o K novo. Aumentei e dobrei quase o K. Né? Mas daí, antes, eu tinha aqui, ó, essa margem de fase. Agora, eu vim para cá, ó. Estou cruzando o zero aqui. Ó como diminuiu a margem de fase. Diminuiu bastante. E aí eu posso olhar assim, pois é, mas eu não corrigi o erro suficientemente, eu preciso aumentar um pouco mais o Ka. Então eu vou dar ganho aqui no sistema, levo ele mais lá para cima. E desço aqui, né? Daí, opa, agora ficou bom, eu extrapolando aqui, K veio parar aqui na frente. Então eu consegui reduzir bastante o erro de velocidade. Só que o cruzamento por zero foi aqui. Nesse ponto é onde eu tenho a margem de fase. Se eu olhar a margem de fase, passou do 180. Eu instabilizei o sistema, que é aquilo óbvio que a gente já tem trabalhado lá no lugar das raízes. Né? Vai aumentando o ganho para reduzir o erro, instabiliza o sistema. Né? Nós 3 polos. Esse sistema está com um polo na origem e mais 2 polos aqui, digamos. Né? Então, isso daqui está fazendo isso daqui mesmo. Né? Chegou a esse ponto aqui, foi lá para o sem plano direito. Né? Bom, então eu estou com um problema. Eu preciso aumentar o ganho em baixa frequência, só que eu tenho, digamos, além do regime permanente, da especificação de erro, eu tenho mais um requisito. Tempo de assentamento ou ultrapassagem. Eu preciso de uma ultrapassagem X. 10% no máximo de ultrapassagem. Bom, quanto menor a margem de fase, maior é a ultrapassagem. Se eu tenho pouca margem de fase, eu tenho uma ultrapassagem grande. Tanto que estou me aproximando da instabilidade. Uma margem de fase maior, eu tenho pouca ultrapassagem. Né? Uma forma de a gente tentar resolver esse sistema aqui é a gente trabalhar nesse formato aqui. Então, anteriormente, deixa eu fazer aqui novamente aqui embaixo. Eu estava vindo com o integrador aqui, encontrei um polo, desce aqui, outro polo aqui, e eu estou com problema nessa área, nessa região. Então, eu posso tentar manter aqui o polo, por exemplo, tá? Para manter o Ka que eu quero. Tá? Não, desculpa, vamos por partes. Show. Eu estou nessa situação e eu preciso aumentar a frequência. Esse Ka não está bom ainda. Eu preciso aumentar o Ka. Então a ideia é, eu posso tentar aumentar aqui, aumento, dou ganho, né, que isso vai resultar num Ka melhor lá. Tá? Só que daí eu posso, a partir desse momento, isso aqui já vai dar o erro, K. Acrescentar fase aqui para ajudar. Então eu posso tentar de repente pôr um zero aqui. Vai dar um zero. Eu vinha caindo a 20 dB, eu coloco um zero, o zero vai subir a 20 dB, então menos 20 com mais 20, eu fico com uma faixa plana aqui. Tá? E aí eu posso pôr daí que talvez ele aqui. Daí aqui eu já posso pôr um polo talvez aqui, daí ele volta a cair, daí ele volta a seguir o que vinha, daí encontrei esse polo aqui, daí ele volta a seguir o que era anteriormente, tá? Então, quando eu faço isso no diagrama de fase,
que eu coloquei um zero e um polo, eu estou acrescentando fase num determinado ponto aqui, né? Lembra quando a gente colocava... Se eu colocar num determinado momento aqui, um zero aqui e um polo aqui, tá? O diagrama de fase vai encontrar o quê? Ele vem a 0 dB, uma década antes, uma década depois, vem a 0 dB, começa a subir para chegar nos 90, só que encontra um polo e volta a cair, faz isso aqui. Então, nessa região aqui, eu acrescentei tantos graus aqui. Se eu afasto mais esse zero aqui desse polo, eu acabo criando um pouco mais de fase aqui, tá? Se eu aproximo, daí quase mato o efeito do zero e polo, eu diminuo aqui. Então, eu acrescentando um zero e o polo, eu consigo acrescentar essa fase justamente nesse ponto aqui de interesse. Então, no lugar de vir aqui, isso aqui dá uma aliviada e volta. Eu ganho fase. Aliás, aqui onde estaria estabilizando, está descendo, eu dou uma mexida aqui e faz essa fase que acrescentei, faz alguma coisa assim, que era a fase negativa, agora passa a ter uma margem de fase novamente como eu queria. Quanto que eu vou acrescentar vai depender disso daqui do controlador, tá? Se eu olhar no lugar das raízes, eu estou colocando um zero em mais baixa frequência e um polo em mais alta frequência, ou seja, um controlador por avanço, tá? Tentando acrescentar fase no sistema. Poderia fazer um controlador por atraso também, para melhorar o erro em baixa frequência e não alterar a resposta transitória. Daí nós invertemos isso daqui, colocamos o polo mais baixa frequência e o zero em mais alta frequência, né? Então a gente inclina mais no início a curva e depois a gente aumenta para não perder a resposta transitória, tá? Bom, pessoal, em termos gerais, a ideia aqui era passar o conceito, tá? Senão a gente vai envolver muito tempo para também ficar exercitando aqui projeto por resposta em frequência. Como eu falei, a técnica mais empregada, mais utilizada, mais difundida é o lugar das raízes, que nós trabalhamos com bastante detalhe, tá? Aqui a resposta em frequência, estou passando o conceito, tá? Derivei aqui da onde sai o sistema, as respostas transitórias. Como que o transitório está envolvido? O transitório só depende da margem de fase, tá? Então é comum a gente especificar uma margem de fase entre 60, 70 graus, 50 graus, que aí dá uma ultrapassagem de 10, 15%, dá um tempo de assentamento bom. Então a gente geralmente, quando se trabalha com resposta em frequência, a gente tenta ter uma margem de fase aí na faixa dos 45 a 65 graus. Sempre vai nos dar uma ultrapassagem que não é grande e um tempo de resposta bom. Então, em termos práticos, é isso. Acerta a margem de fase nessa faixa, que vai te dar uma resposta transitória satisfatória, né? E o erro em regime permanente depende dessa amplitude aqui, a baixa frequência aqui para degrau, essa extrapolação aqui para rampa e aqui parábola, né? Posição, velocidade e aceleração, né? E aí os controladores de atraso, avanço, atraso, PI, PID, enfim, é só ficar ajustando aqui. Quero melhorar o erro em regime permanente, tenta subir a baixa frequência sem alterar grande. Então, o que a gente tem que colocar polos e zeros de tal forma que eu não afeto muito essa parte e consigo subir somente aqui. Foi um exemplo aqui, eu tentei só subir aquela parte e faria com que a gente perdesse fase, tentei colocar a fase dessa forma aqui, né? O do atraso, processo semelhante, não mexer na margem de fase, então a gente tenta fazer os ajustes certos para melhorar o ganho em baixa frequência, né? Aliás, não alterar o ganho em baixa
frequência. Desculpa. O avanço a gente tenta... É que eu fiz ao contrário, na verdade. O avanço a gente tenta melhorar a fase sem prejudicar o erro. E o atraso a gente tenta melhorar o erro em regime permanente sem atrapalhar o transitório, né? Enfim, essa é a ideia geral, como que a gente relaciona aqui essa visão da resposta em frequência para projetos de controladores, tá certo? Então, acho que agora está compreendido o conceito geral. Então, na videoaula anterior, teve conceitos importantes, que era a estabilidade de acordo com o critério de Nyquist, diagrama polar. Trabalhei bastante a relação lugar das raízes, resposta em frequência, na aula anterior, diagrama polar, porque é importante que essas coisas estejam todas juntas. Enxergar o diagrama de Bode, o que está acontecendo aqui ajuda no projeto no lugar das raízes, né? Facilita muito lá. Com isso, quem quiser se aprofundar, entender melhor o lugar das raízes, no livro coloca o passo a passo, agora é bem rapidinho, é 2, 3 páginas para fazer o projeto controlador por atraso, por avanço. Então, com o que foi passado, o conceito que foi passado aqui, fica tranquilo de fazer os próximos projetos, tá? Utiliza aquelas equações que eu coloquei aqui no quadro. Então, acho que agora o conteúdo que tinha ficado em débito, acho que está atendido, né? São conceitos importantes que, à medida que quando vocês precisarem de se aprofundar, vai estar aqui, tá? Tem o conceito, vocês vão ter condições de se aprofundar no conteúdo. O outro comentário também importante é, sistemas de controle é vasto. A gente está tentando ver aqui a essência, só o básico, tá? É o início, aqui são as ferramentas. Está tentando ser dado são ferramentas, né? Por exemplo, os controladores que nós trabalhamos, o PI, PID, enfim, o avanço e atraso, a gente fez a abordagem desses controladores, eles são chamados controladores acadêmicos, que a gente consegue depois programar no microcontrolador quando for discretizado, conseguimos montar com uma redinha POP, mas não necessariamente é o controlador industrial. O controlador industrial tem umas questões um pouco diferentes, principalmente quando nós olhamos digamos, o PID, o efeito derivativo. Não funcionaria a derivada quando a gente dá um degrau na entrada. Então tem algumas estratégias ali para resolver esse problema. A gente acaba pegando a saída e realimentando a derivada. Então tem a estrutura do controlador, ela é um pouco modificada, né? E técnicas de projeto também podem ser técnicas um pouco diferentes de ajustes, né? O método de Ziegler e Nichols é um método interessante, bem fácil, direto, que a gente consegue aplicar para projetos controladores. Enfim, controladores em cascata, controlador feed-forward. Tem outras estratégias que envolvem para situações que às vezes essas aqui não são suficientes para resolver, tá? Em resumo, em compreendendo o que nós fizemos, não significa que a gente compreende tudo agora de sistemas realimentados, né? Tem um longo chão pela frente, e aí entra nas pós-graduações e outros cursos que nos facilitam o entendimento restante, tá? Mas tudo parte dessa base. Lugar das raízes, resposta em frequência, por isso que eu passei o conceito anterior de Nyquist, pode aparecer em determinado momento, entender o diagrama polar, tá? Então, esses conceitos são essenciais. Então, por aqui, me despeço por aqui. Eu vou postar o link das 3 videoaulas e damos então agora por concluída a disciplina, tá ok? Então tá, fechou pessoal, e nos vemos em controle realimentado. Até a próxima.